E aí, futuros policiais rodoviários federais, sejam muito bem-vindos ao canal Tática Concurso. Esta é a nossa aula 07 de Direito Penal, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que é simplesmente decisivo para sua aprovação: a estrutura da tipicidade e as teorias modernas de imputação. Então se prepara, porque a gente vai dominar esse assunto juntos para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na prova. Ok, vamos direto ao ponto. A missão aqui é bem clara. A base de toda a teoria do crime está nessa pirâmide: fato típico, ilícito e culpável. A tipicidade pessoal é o primeiro e mais importante filtro. Se a conduta não passa por ele, a análise já para por aí. E o foco na prova é esse. As bancas, principalmente para carreiras policiais, não vão ficar só no básico. Elas vão te testar em tipicidade conglobante e imputação objetiva. É justamente aqui que o joio é separado do trigo, sabe? E é aqui que a gente vai garantir os pontos que a grande maioria vai perder. Bom, vamos começar pela base, pela fundação de tudo. A visão clássica do fato típico, quando a gente fala de crimes que deixam um resultado, ela é composta por 4 elementozinhos: a conduta, o resultado, o nexo causal e a própria tipicidade. Parece um checklist simples, né? Mas é no terceiro item, o nexo causal, que mora o problema que deu origem a tudo que a gente vai ver hoje. É a falha nesse sistema que obrigou o direito a evoluir. A regra no nosso Código Penal, lá no artigo 13, é a da conditio sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes. A lei diz, basicamente, que o resultado só pode ser atribuído a quem deu causa a ele, e considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. E qual que é o macete tático para a prova? É o da eliminação hipotética. Pensa comigo, se eu tirar essa conduta da história, o resultado ainda ia acontecer? Se a resposta for não, pronto, essa conduta é causa. Simples assim. Mas então, qual é o grande problema aqui? Essa teoria é ampla demais. Ela leva a um negócio que a gente chama de regresso ao infinito. Se a gente for seguir esse raciocínio puro da causalidade, os pais que geraram um criminoso seriam causa do crime que ele comete 30 anos depois. É um absurdo, não é? Pois é, exatamente para corrigir essa falha, para criar filtros jurídicos e não apenas físicos, que surgiram as teorias modernas que a sua prova vai cobrar. E a primeira grande evolução, o primeiro grande upgrade no sistema é a teoria da tipicidade conglobante. A ideia aqui é bem interessante. A gente tem que olhar para o ordenamento jurídico como um todo, de forma global, coerente. O direito não pode se contradizer. Uma parte não pode proibir o que a outra ordena, entende? Essa metáfora do funil aqui é simplesmente perfeita para entender. A teoria conglobante funciona como um segundo filtro, bem mais sofisticado. Não basta aquela adequação formal da conduta à lei que a gente chama de fato bruto. Para que o fato seja realmente típico, ele precisa passar por esse filtro provando que ele também é conflitivo e antinormativo. Só aí que a gente chega no fato típico de verdade. E olha só, este mato mental ilustra de forma brilhante os dois pilares dessa teoria. De um lado, a gente analisa a conflitividade. A pergunta-chave é: esse fato gera um conflito social que é intolerável? É aqui que entram o princípio da insignificância e o consentimento do ofendido. Do outro lado, a gente tem a antinormatividade. A pergunta aqui é: a conduta é proibida pela ordem jurídica como um todo? E é aqui que entram o cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Foco total aqui, pessoal. Dentro da conflitividade, o que mais cai em prova é, sem dúvida, o princípio da insignificância. Para o STF e o STJ, a gente precisa analisar 4 vetores. E, para nunca mais esquecer, use o macete MARI. M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e I de inexpressividade da lesão jurídica. E atenção máxima na pegadinha da banca. A reincidência, por si só, não afasta a aplicação da insignificância, ok? A análise é sempre do caso concreto. E aqui está a maior armadilha da prova sobre esse tema, onde é que cada teoria localiza as causas de justificação. Olha só, na teoria tradicional, um policial em serviço que fere um criminoso comete um fato típico, mas a ilicitude excluída, ou seja, o fato é lícito. Já para a teoria conglobante, o fato nem típico é. A conduta não é antinormativa, porque ela é ordenada pelo Estado. Portanto, o fato é atípico desde o começo. Essa diferença é o pulo do gato para gabaritar a questão. Agora vamos para a segunda evolução, o filtro mais moderno de todos e o queridinho das bancas mais exigentes, a imputação objetiva. Aqui, a análise sai daquela mera relação de causa e efeito e entra no campo do risco. A pergunta não é mais só quem causou, mas sim a quem esse resultado pode ser juridicamente atribuído. A fórmula para aplicar essa teoria na prova pode ser resumida em 2 passos bem simples. Primeiro, a conduta
criou ou aumentou um risco que é juridicamente proibido. Não é qualquer risco, hein? É um risco que o direito não tolera. Se a resposta for sim, a gente vai para o passo 2. O resultado que aconteceu foi a realização exata daquele risco proibido que foi criado e não de outro? Se a resposta for sim para os dois, pronto, temos a imputação objetiva. Mas quer saber o jeito mais fácil de entender a imputação objetiva? É sabendo quando ela é excluída. E para isso, a gente tem o macete dos 4 Ps. Não tem imputação quando o risco é permitido, como dirigir dentro das regras de trânsito. Na proibição de regresso, que afasta a responsabilidade por ações neutras do dia a dia. No princípio da confiança, onde a gente pode confiar que os outros vão seguir as regras. E no papel da vítima, quando ela mesma se coloca em perigo. E esse cenário tático ilustra perfeitamente o papel da vítima. Imagina que 2 pessoas decidem participar de um racha, uma corrida ilegal. Um dos motoristas perde o controle e morre. O outro competidor criou um risco proibido? Sim, criou. Mas a vítima era competente, ela tinha pleno domínio do fato e se colocou naquela situação por vontade própria. A responsabilidade é dela. O resultado não pode ser imputado ao outro motorista como homicídio. A chave aqui é o domínio do fato pela vítima. Certo, guerreiros e guerreiras, chegamos ao nosso resumo tático final. Agora é a hora de organizar todo esse conhecimento para a gente garantir uma pontuação perfeita nesse tema. Vamos consolidar o que é essencial. Este é o top 3 tático que a banca da PRF vai exigir de você. Primeiro, princípio da insignificância e seus vetores, o MARI, e a posição dos tribunais sobre reincidentes. Segundo, a diferença crucial entre a teoria conglobante e a tradicional sobre onde as justificativas são analisadas. E terceiro, os critérios de exclusão da imputação objetiva, especialmente os casos de risco permitido e o papel da vítima. Foquem nisso. E para fechar com chave de ouro, os macetes finais para nunca mais esquecer. Tipicidade é um filtro. Se o fato for atípico, a análise para. Conglobante é uma análise do direito como um todo, de forma global, sem contradições. E imputação objetiva é uma análise de risco. Lembre-se sempre onde o dever legal é analisado em cada teoria, e que a reincidência por si só não afasta a insignificância. Curtiu essa aula tática? Então deixe o seu like, se inscreve no canal e o mais importante, ativa o sininho para não perder nenhuma aula. E compartilha com aquele amigo ou amiga que também está focado nos estudos. Manda este vídeo para essa pessoa agora. Juntos, a gente é mais forte. Até a próxima aula, a de número 8, e bons estudos. Força e honra, futuro PRF.